primeira live, ao mesmo tempo aula, né? Nossa primeira. Vamos abrir hoje o nosso desenvolvimento. Esse ano demorou um pouco, né? Todo mundo estava esperando bastante. É aqui pertinho. Bom, isso é um bom sinal, sinal que. E eu ia justamente falar isso. Não começamos em fevereiro por conta de uma da Barra de Xangô, que entrou para recolher, então consome sempre bastante o tempo e tudo. Então o Xangô já acabou de responder que está aí presente com a gente. Isso é bom. Isso é bom. Ainda bem que não caiu aqui. Tem não tem nada a ver com o assunto, mas existe um mito antigo que diz que aonde cai um raio, numa casa, ou num barracão, ou numa coisa, que você você provocou a ira de Xangô. Então Xangô mandou a cólera dele através da pedra de raio, mandou a pedra dele como uma forma de castigo. Então isso é um aviso de que Xangô está muito irritado com você. Então, casas que caem raio bastante, independente às vezes tem para raio ou não, é sempre o costume. Quando isso acontecer, é sempre depois fazer uma oferenda a Xangô, botar no pilãozinho e tal, depois rodar na casa, às vezes até colocar no lugar alto da casa e tal, justamente para evitar a ira dele, né? Porque o Vedunará, que é a pedra do raio dele, para evitar isso é um sinal de que ele está. Mas não foi o caso, não foi aqui que caiu, foi bem pertinho, mas não foi aqui. Bom, então hoje estamos abrindo o nosso desenvolvimento. A partir de agora, nossos desenvolvimentos serão alternados entre quartas e quintas-feiras, tá? Então esta semana é na quarta, na semana que vem é na quinta-feira, na outra semana na quarta, na outra na quinta, sempre alternados, sempre alternando entre quartas e quintas. Então alguns conseguem, quem consegue vir na quarta, quem consegue vir na quinta, então todo mundo consegue comparecer pelo menos em 2 por mês, pelo menos a pessoa consegue comparecer, consegue participar, tá? As lives vão seguir justamente esse mesmo cronograma. Então hoje na quarta, na semana que vem na quinta, na próxima quarta, depois na outra quinta, e assim sempre sucessivamente. Então, dessa forma que irá se nosso cronograma assim. Já um aviso, no próximo sábado, agora dia 11, tem trabalho, tem toque de esquerda. Então iremos começar às 6h30. Tá? A partir de agora, os toques, as giras, os nossos trabalhos vão começar às 6h30, não mais às 7 horas. Tá? Somente quando for uma festa, que aí nós vamos começar às 6, não 6h30, vamos começar 1 hora antes. Justamente por conta do barulho, por conta também para acabar mais cedo, vem muita gente vai longe, mora longe, então precisa ir embora um pouco mais cedo. Então é uma forma de também agregar e ajudar de todas as formas. Então sábado agora, dia 11, tem gira esquerda, às 18h30, às 6 horas da tarde. Depois na próxima não tem, na outra, dia 25, vai ter catício, também atendimento catício. Nesse mês, a agenda do mês de março é esta. Bom, já vamos começar então, já vamos entrar um pouco no assunto. Hoje tem essa 1 hora de live, de aula, depois a gente só entre a gente faz o segundo passo e depois o desenvolvimento que iremos realizar. Bom, hoje por ser a primeira, então eu trouxe alguns temas um pouco variados. Primeiro porque acho que é interessante ter uma base um pouquinho de cada coisa, um entendimento um pouco mais amplo, para que possa também surgir algumas dúvidas, porque muitas dúvidas surgem a partir de quando há um conhecimento, há um estudo em cima, ou seja, é difícil, por exemplo, se você não estudar matemática, como que você vai ter uma dúvida sobre matemática? Se você não tem um mínimo de conhecimento, você vai precisar fazer um exercício, sentar, fazer uma conta para nascer aquela dúvida, aquele questionamento, e aí você chegar ao professor, chegar alguém que saiba e falar, não estou conseguindo fazer, como que eu faço? Então, se não tem a experiência, não tem também um pouco da vivência e ao mesmo tempo da teoria, fica difícil surgirem as dúvidas. Então é difícil eu também cobrar de vocês, quais são as suas dúvidas, se muitas vezes não tem o conhecimento, não tem o estudo, não tem a prática. Então por isso que é importante tudo no Candomblé. Tanto é importante a prática, estar presentes em alguns rituais, estar presentes, principalmente porque o Candomblé, o festejo público, é um de menos, é o mínimo. Se você pega, por exemplo,
um Urubagé. O Urubagé ele já acontece todas as segundas-feiras durante o mês de agosto, fora o Orô, fora uma série de rituais que são feitos. A festividade pública, que é o Urubagé, enfim, quando vai se dar um rumo no orixá e trazer, foi só um dia especificamente, onde é público e todos podem participar, todos podem fazer parte. Mas o quanto já vem acontecendo N coisas dentro da roça, dentro da casa, tanto dentro do roncó, como até algumas coisas fora, para chegar desde um sabejé, ou seja, uma série de outros rituais importantes, assim como uma feitura. Quando vai se fazer uma feitura, uma obrigação de santo, seja uma iniciação, seja 1, 2, 3, 5, não importa os anos que vai estar fazendo, mas a festa pública é apenas um dia. Mas o Iaô ficou 21 dias recolhido, fora os dias anteriores de ebós que foram tirados, cada ritual que foi passando, ou seja, o público apenas que é revelado, que é convidado à sociedade para participar, para que possam vir prestigiar e pegar um pouco daquele axé apenas um momento, são apenas algumas horas. Mas existe um trabalho de muitos dias, muitas vezes de semanas, de 3, 4 semanas, para que aquilo aconteça. Então é tanto importante e necessário a prática, como também a teoria, como ter o conhecimento através dos mitos, através dos itanos, através dos ritos. E o próprio questionamento que surge começa a aparecer dentro do próprio trabalho. Então, se você está dentro de um ato e se vai fazer uma caçapa, por exemplo, por que se enrola numa folha de banana? Como que se enrola, por que se põe uma folha, por que se usa uma caçapa? Aí começam a surgir as dúvidas. Nossa, já vi dando uma caçapa a Exu, a Oxalá, então, ou seja, é um alimento que come desde Exu a Oxalá, sabe? Por que enrolado numa folha? E por que ele só é profanado justamente quando vai se fazer o ato, e aí eu abro ele para que eu possa... Ou seja, então, é daí que vão surgindo. Então, uma das coisas que eu falo, que eu peço, é justamente isso. Fiquem atentos aos pequenos detalhes. Porque muitas vezes a dúvida de um também pode servir para outros. Então, o candomblé é muito ritualístico, principalmente nas atitudes, na performance, em todas as formas de manifestação e manuseio e alquimia que você tem de acordo com aqueles elementos. Então é muito importante que você também reconheça e tenha dentro de qualquer ato o questionamento, para que você consiga entender, para que você consiga perceber, para que você consiga reconhecer ali algo que é diferente ou que você não entendeu e que vai surgir uma dúvida diante daquele, por exemplo, no caso do acaçá, por exemplo, às vezes uma coisa simples, uma defumação que está preparando e viu que colocou uma coisa diferente. O porquê pôs essa erva diferente? Porque essa erva corresponde a tal orixá, então cabe a isso, então eu estou colocando, bababá. Então é muito comum algumas coisas, por exemplo, às vezes uma coisa comum quando vai se ter uma festa de Ogum e você quer aquecer a casa, você quer esquentar a casa, então você coloca um pouquinho de atalé, que é o gengibre, ou seja, que é a pimenta do Ogum, ela é quente. Então por que você está colocando? É o único momento onde a gente coloca. Por quê? Porque ele esquenta um pouco o Ogum, então ele faz com que o Ogum venha com uma energia muito mais presente e a casa esteja já na sintonia dele. Muita gente tem medo, mas eu vou dar pimenta e vai esquentar, mas se ele é uma entidade que já é quente, por que eu não preparar muitas vezes um ambiente para que quando ele chega nesse ambiente, o ambiente já está na mesma frequência, na mesma temperatura, na mesma vibração que ele, para que ele possa trabalhar diferente de quando vai se fazer umas águas de Oxalá, é colocado o Ogum na casa, é soprado alguns atinhos, ou seja, é feito para que esfrie a casa, é usado muitas vezes outros tipos de elementos para que você esfrie a casa, para que o orixá, quando chegar na casa, a casa esteja na mesma frequência, na mesma vibração dele, que é uma vibração fria, que é uma vibração mais baixa, não tão ruim, como a gente fala, uma energia mais heróica, uma vibração mais tranquila. Então todas essas pequenas coisas, por isso que é importante que você fique atento, porque o que começa a acontecer que eu vejo? As pessoas participam de um ato, seja de um orô, seja de um ebó, seja de qualquer coisa. E aquilo, muitas vezes, em alguns casos, são similares. Por exemplo, num ebó, por exemplo, vai mudar o tipo de ebó, a forma de ebó e como tira, mas não tem muito segredo. Você vai passar na pessoa, vai despachar em algum lugar e você vai despachar. Mas aí você entra tanto no piloto automático, muitas vezes você deixa de perguntar uma pequena mudança que surgiu naquilo. E muitas vezes apenas replica uma situação sem ter o conhecimento por trás daquilo. Então é muito importante que, por mais que esteja num piloto automático fazendo aquilo, seja de uma forma ou de outra, que surgem
que possam surgir também as dúvidas e os questionamentos dentro de algo que é simples, de algo que é comum, de algo que é necessário, e que é algo que surge a partir de um momento em que você tenha uma familiaridade também com aquilo. Porque não é qualquer pessoa que vai participar de um orô, que vai participar de um buri, ou seja, que vai participar de um ritual um pouco mais forte, porque vai exigir uma série de comprometimento com o próprio orixá, risco de que não aconteça nada, porque se a pessoa não tem um buri, como que ela vai participar de alguma coisa? Ah, porque ela não pode ver, não. Porque ela não tem um ori preparado para aquilo. Vão ser rezas fortes, vão ser feitas ofertas fortes, oferendas, sabe? Então, são rezas de fundamentos, são animais de fundamentos, ou seja, se o ori não está preparado para aquilo, corre um risco para que aquela pessoa acabe se prejudicando, acabe embolando, acabe acontecendo alguma coisa, justamente por não estar conseguindo lidar com aquela energia, porque ela vai sentir. E se ela não tem um ori muitas vezes preparado para receber naquele momento, a intensidade que a manifestação virá pode causar um dano na vida dela, naquele momento pode causar um problema. Porque é como se eu quisesse colocar 1 litro d'água em um copo de 200 ml. Ou seja, a chance do copo estourar é grande, porque a pressão que o copo vai sofrer é enorme. Então, são essas pequenas coisas que é importante ter esse entendimento. Não é porque não quer que participe, ou porque está sendo excluído, porque não é, porque muitas vezes você não tem também o preparo espiritual para fazer parte daquilo. Entendeu? Então, e muitas vezes é necessário esse processo também para que você reconheça em si, para que você reconheça o que você passou, o que você viveu também, para que você possa reconhecer no outro. Porque é estranho você ver aquilo acontecendo no outro, uma coisa que também você não passou, que você não vivenciou, ou seja, também não é legal. Então, e uma das coisas fundamentais que eu acho que é importante, a primeira coisa é a mudança. A mudança de vida, a mudança de comportamento. Isso é uma coisa muito importante, fundamental, para qualquer pessoa que entra, não só para o candomblé, mas que entra para qualquer religião. Isso é uma coisa que eu penso por mim. Quando você decide que falta algo na tua vida, você busca através de uma religião, eu não digo só de religião, mas de uma espiritualidade, ou de alguma coisa que você busca que faça um sentido para você, que dê a você um algo a mais, que dê um algo além, ou seja, você busca informações, ou através de, não importa a religião, mas elementos, ferramentas para um autoconhecimento. Uma das primeiras coisas que precisa é o comprometimento. E esse comprometimento, ele é um comprometimento diário. Não é apenas o vir num trabalho ou se dedicar, mas não, é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo, é todo dia, porque você, quando você aprende a falar, você fala só quando te interessa? Não, você fala 24 horas por dia, o tempo todo, tem pessoas que falam até bastante. Mas assim, é um cuidado, é um trabalho diário. Quando você aprende a se alimentar, você se alimenta todos os dias. Você vai fazer a sua comida ali todos os dias, vai comer, de vez em quando come fora, mas é a mesma coisa. Então, quando você aprende um conhecimento, quando você tem um conhecimento, você aprende algo novo, a tua vida, você recebe aquela informação e aquele conhecimento, coloca em prática. Isso que eu acho que é o fundamental. Se você sabe uma oração, faça essa oração. Se em algum momento você teve num buri, por exemplo, num orô, em algum momento você aprendeu e teve um conhecimento sobre, por exemplo, uma oração sobre o ori, reze toda manhã essa oração. Reze até o ori, sabe? Principalmente quando ficar recolhido, você aprende uma oração. Rezas que são oriquis, de ori, de heredar, de bênção do dia, ou seja, uma série do próprio de Oxalá, de Iemanjá, do seu orixá. Então, ao acordar, tem esse costume diário, pede a bênção ao seu orixá, assim que você abrir o olho, bença meu pai, bença minha mãe, que me traga muita iluminação nesse dia, muita consciência, que ilumine meu ori, que ilumine a minha cabeça, esteja presente no meu dia a dia, e dê um dia no sentido de trazer uma bênção ao teu ori, sabe, que meu ori hoje esteja iluminado, que meu ori hoje esteja cada vez mais voltado ao equilíbrio, e com este equilíbrio eu consigo alcançar bons resultados, ver bons caminhos, ter um bom destino nesse meu dia. Ou seja, isso já vai dar a tônica do seu dia diferente, já vai dar ao seu dia uma visão completamente mais, um tom diferente. O seu dia é diferente de você ligar logo de manhã, ligar o rádio e só ouvir desgraça, ouvir política, ouvir uma série de coisas, sabe, que já vai te deixar tenso, você já vai ficar um pouco já ansioso, já vai sair preocupado, porque não sei o quê. Sabe quem não tem pessoas que não
acorda de manhã tem que ouvir o signo, tem que saber como que é a mesma coisa. Então acorda de manhã, deixa eu já ouvir o meu orixá, sabe? Deixa eu ouvir ele, porque uma das coisas que eu acho já fundamental da oração, por exemplo, que a oração, o objetivo de uma oração, de uma reza, não é você influenciar Deus, mas é mudar a natureza de quem está orando. Esse é o sentido da oração. Não é de você influenciar o teu orixá, eu vou rezar aqui 24 horas por dia para influenciar ele, não. O objetivo é influenciar quem está rezando, quem está ali naquele momento rezando, entrando em contato com o teu orixá, sentindo a presença dele, igual todo mundo quando me pergunta, quantas vezes eu tenho que rezar uma reza? Até você sentir o orixá. Se é uma reza besta, que você está ali, sabe, bom, as pessoas rezam simplesmente, acabou, não é melhor então nem rezar. Se você vai aprendendo a se comunicar com o teu orixá, você não precisa rezar 2, 3 vezes. Uma reza que você faz, mas você está tão concentrado e você já tem esse canal com o teu orixá, é aquela necessária para você já sentir a presença dele e já sentir a energia dele no seu dia. Não sentiu? Reza mais uma, reza outra, até que você sinta com que aquelas palavras, que aquele mantra, ou seja, que aquele significado comece a entrar na tua vida e comece a mudar o teu pensamento. Isso vai melhorar teu humor, vai melhorar o teu lado emocional, o teu lado mental, o teu psicológico, o teu físico, uma série de coisas são efeitos desse trabalho. Então, o que adianta você aprender? Não sei uma reza, canta, sabe? Iemanjá, mãe de todos os oris, mãe de todas as cabeças, cante para ela. Cante para ela, Carmaroni, Ubaú, não sei uma reza assim, pronto, uma reza que todo mundo conhece, reza essa para ela, já entre na sintonia do teu orixá, para que você vai perceber que a tônica do seu dia muda. Sabe, acordou, não teve uma noite boa, não dormiu bem, sabe? Toma um banho já prepara um banho de erva. Não dá para tomar banho, estou atrasado, joga água na cabeça. Uma das coisas mais simples e mais comuns. Pega água, joga água, põe água um pouco no ori. Você já não tem o costume de, às vezes, quando vai pentear o cabelo, dar uma molhada, alguma coisa assim e tal. Já não existe esse costume, então pronto. Já pega o costume, põe um pouco de água, já joga água mesmo. Sabe, água que limpa, água que clareia e principalmente água calma. Oriomituntum, sabe? A água que acalme minha cabeça, que acalme meu ori, que meu ori hoje fique calmo, que fique em paz, para que eu possa não me prejudicar, para que eu não possa me exaltar diante de situações, para que eu não possa deixar com que o meu sentimento seja levado ou conduzido por uma emoção ou por uma euforia, que possa me tirar de um estado de equilíbrio, de paz, então que meu ori esteja comigo neste dia. São coisas básicas, mas assim, comece a criar o hábito de você ter essa relação, porque ser um Leste orixá, um Om orixá, ser do santo, é isso. Não é simplesmente botar uma roupinha, é aquilo que eu sempre falo, eu acho a frase mais verdadeira. Comunhão com o sagrado não é 4 horas de barracão. Comunhão com o teu orixá não é só você vir no toque, na gira, no xirê, ir embora e acabou. Comunhão com o sagrado, contato com o teu orixá, não é 4 horas de santo, de louvar o orixá, de cantar para o orixá. Todo dia. É todo dia, o tempo todo. Essa é a comunhão com o sagrado. E isso vai trazer um efeito no próprio trabalho. Porque se você está todo dia em bom pensamentos, em contato com o teu ori, em contato com o teu orixá, quantas coisas vão surgir melhor na tua vida, efeitos, intuições, ou seja, uma série de coisas. Então, comecem a cobrar de si um pouco mais. Acho que isso é muito importante, vocês comecem a cobrar um pouco a mais. Não achem que o candomblé ele se resume apenas ao momento em que você bota uma roupa e está aqui. Não, porque o orixá não está com você presente apenas em alguns momentos, ele está presente o tempo todo. Em alguns momentos você não sente, mas não significa que ele não está. É igual quando você põe um perfume. Todo mundo às vezes sente o seu perfume, mas você não sente, porque você acostumou. E aí todo mundo, nossa, está perfumado, não estou nem sentindo. Às vezes você até põe um pouco a mais, porque você acha que você não está perfumado, e todo mundo está sentindo. Só que você não está sentindo, porque acostumou. Então o orixá está ali. E você não está percebendo. E aí você acha que o orixá não está presente. Não, ele está. Você que não percebeu. Às vezes você está tão preso no piloto automático, numa situação, que você não está notando a presença dele. Então, uma das primeiras coisas, já para este ano, para essa mudança, é isso.
Mude isso, sabe? Antes de dormir, peça bênção, agradeça um dia ao seu orixá. Da mesma forma, agradeça, peça bênção ao Exu, que Exu é caminho, Exu é passo. Tem uma reza específica que é feita todas as manhãs, onde você sauda Exu. Dentro de quando você está saudando um orixá, você também sauda Exu. Por quê? Porque Exu é caminho. Exu é máquina, ou seja, é o que dá o movimento, é o que faz. Ainda mais Exu Alaxé, por exemplo, que é o portador do axé, é o que traz o axé que o orixá cria para a gente. Ou seja, é uma engrenagem, é uma peça, é Lego, são várias pecinhas que vão se encaixando. Então, sabe, que Exu esteja comigo, isso é uma coisa particular minha. E eu todo dia, isso eu faço desde meus, acho que 12, 13 anos de idade. Quando eu saio para a rua, que eu ponho o pé na rua, a primeira coisa que eu peço, que Exu abra meus caminhos e que Exu esteja à minha frente e peço licença para estar saindo. Eu vou numa encruzilhada, eu vou em outra. O correto ainda seria eu ainda despachar a porta, quando chego, quando saio, com uma partinha de água e tal. Só que às vezes a gente não tem a partinha lá na porta para ir embora, que eu consigo, algumas vezes tal. Mas é o costume, já esfriar a sua porteira, despachar a porta para que você possa ter os caminhos mais altos. Às vezes é coisa assim, não tem uma portinha, pega um pouco d'água. Sabe, joga, começa sempre da esquerda para a direita, onde você começa sempre esfriando, os Irumalés da esquerda para a direita. Omitum, Onatum, Peletum, faço, sabe, caminhos calmos, caminhos novos, calma nos caminhos. Então, sabe, que os meus caminhos sejam calmos, tranquilos, que Exu afaste de mim o perigo, que afaste de mim a discórdia, o inimigo, o problema, o acidente, o roubo, a tragédia, a fatalidade, que Exu afaste isso do meu caminho. Sabe, é um costume meu. Assim. É legal, porque vira hábito. Depois, toda vez que você sai de casa, você já vai ter esse costume de fazer. E quem mora em apartamento? Mesma coisa, quando você bota o pé na rua. Não, para despachar, respeito na frente. Sim, já tem uma garrafinha de água que você já vai levar para beber, você vai despachar a porta ali, a rua ali mesmo. Ah, mas é a porta de todo mundo. Que bom, você está fazendo um bem a todo mundo que mora lá. Quem mora em apartamento já está saudando a porta ali, esfriando a porta de todo mundo. Qual é o problema? Ah, mas mora em apartamento, não tem problema nenhum. É a tua porta aquela. Ah, mas a porta da minha casa é lá em cima, não tem problema, mas aquela é sua. Sabe? Não é um balde que você vai jogar, às vezes é uma garrafinha de água que você jogou. Se é um dia que você quer calma naqueles caminhos, você precisa daquilo. Importante. Então, ou seja, são pequenas coisas diárias que você vai fazendo, que você vai reconhecendo o teu avanço e você vai percebendo o teu comprometimento. Porque é engraçado, as pessoas elas querem cobrar o orixá, querem cobrar Exu, mas o que elas fazem? Eu sempre falo, vocês esperam o orixá vir até você, não é a gente que vai até eles. Sabe? É o caminho, como a gente tem a ideia, que a gente substitui, né, o nosso papai, a nossa mamãe, pelos nossos pais de cabeça, mães de cabeça, nossos orixás, então a gente cria uma relação com os nossos orixás e com as nossas divindades completamente infantil. De que os nossos orixás são como se fossem nossos pais, nossas mães. Que quando eu faço uma arte ele vai me castigar. E quando eu faço alguma coisa boa, eu quero que ele reconheça, que ele bata a palma, que o orixá tem orgulho de mim. Pô, isso é seu pai e sua mãe que vai ficar orgulhoso de você se você fez algo bom ou não. O orixá não foi mais que sua obrigação. Tem cabeça, tem inteligência, deu uma série de caminhos realmente para você conquistar. Ou seja, uma relação infantil que a gente acaba criando. E com essa relação infantil, o quanto a gente se prejudica. Porque a gente fica esperando o orixá vir até a gente. Não, é a gente que tem que ir na direção dele. É nós que temos que ir em contato, tenhamos que estar com ele, nessa presença do nosso orixá, do nosso Exu. Sabe? Imagine que um orixá é um ser extremamente poderoso, com atributos divinos maravilhosos. E se eu quero estar presente, que eu quero que ele esteja na minha vida, é eu que tenho que ir na direção dele e que eu esteja e tenha esses atributos tanto quanto ele. Ninguém imagina um Deus fraco, um Deus débil, um Deus inconsequente. Não, a gente imagina um Deus forte. O Ogum, por exemplo, uma divindade do ferro, do caminho, sabe? Uma divindade forte, extremamente, sabe? Potente, com garra, com força, ou seja, destemido, sabe? Que ganhava batalhas e guerras, não tinha medo de conquistar territórios vizinhos, ou seja. Então, se eu quero estar próximo a ele, eu tenho que ter esses atributos dele. Eu tenho que ter força, eu tenho que ter coragem. Sabe, eu não tenho que ter medo de lutar contra os obstáculos, de vencer essas minhas batalhas todos os dias, de resolver problemas que estão me causando dor, sofrimento, de me impor diante de alguma situação. É nisso que eu vou estar mais próximo dele.
E não ficar só ali de joelho, por favor, meu orixá, resolva minha vida, dê isso para mim, faça tudo. Não, ele não quer isso. Ele quer um ser, ele quer um filho ali que tenha força, que tenha capacidade, que se espelhe nele, sabe? Que conquiste as coisas justamente a partir desse atributo que ele passa. E se você já tem este orixá como responsável pela tua vida, pela tua cabeça, ou seja, é porque talvez este seja a necessidade, talvez este temperamento seja aquilo que você precisa ter, ou em equilíbrio, porque muitas vezes também você tem excesso, então para aprender que por mais que algum, por exemplo, seja extremamente batalhador, guerreiro, que vença batalhas e coisas do tipo, mas ainda assim ele não é uma pessoa inconsequente, ele não é um orixá inconsequente, que saía matando qualquer pessoa de qualquer jeito, claro, teve muito antigo que isso aconteceu, mas porque acharam que estavam caçoando, porque ninguém respondia a ele, aí ele saiu cortando cabeça, que é o Monirê, o próprio rei de Ireifé, ele criou o nome, o próprio Monirê, que vem, então, quer dizer, é um mito antigo, mas demonstra justamente essa necessidade que ele aprendeu, que também até o excesso é errado, e é necessário ter esse equilíbrio. Então, se você muitas vezes tem um orixá, por exemplo, que seja Oxum, que é muito comum, hoje em dia é difícil, por exemplo, não é um caso de uma Euá, um Santo, mas como Oxum, que é mais comum. O Oxum não é só, como muitos imaginam, que é só a delicadeza, é a doçura. Não, o rio também é bravo, o rio também é forte, o rio também tem correntezas que afogam e matam pessoas. Então, ou seja, existe também por trás uma Oxum mais guerreira, uma Oxum mais forte, uma Oxum mais destemida. Então, é conseguir entender também justamente esse equilíbrio entre a doçura e ao mesmo tempo, sabe, a braveza ou todo esse outro lado. Então é ter esse reconhecimento que você vai reconhecendo no próprio dia a dia. Isso é muito importante. E ao mesmo tempo, toda essa ligação que cria tanto entre o próprio orixá e a relação com o Exu. Hoje nós temos o costume de ter mais essa relação com o Exu, e não com seria o Exu, no candomblé, que seria os próprios barás conhecidos, Belekbara, Exuanã, Xoroque, ou seja, não é tão comum isso, principalmente pela uma doutrina mais do catiço mesmo, brasileiro, da Umbanda, então por conta disso acaba se perdendo um pouco isso, então não é tão costume. Hoje você fala em algumas casas de Exu Eleru, Exu Elebó, Exu Odara, Onibodê, Olopá, ou seja, os Exus que as pessoas não conhecem, viu? Eleru, Jetuá, quem são esses Exus? Tipo, existe? Não, conheço Tranca-Rua, conheço Marabô, conheço Sete Encruzilhada, Ouro, ou seja, e esses? Não, esses são Exus. Assim, então, quer dizer, toda essa relação. Então, é importante com que você tenha também um contato com o Exu Catiço, que é um ancestral seu, que faz parte de uma ancestralidade, mas que você também comece a aprender e se questionar um pouco mais sobre Exu. Exu no sentido do orixá. É importante que você aprenda, porque se você sabe sobre Iemanjá, Oxum, Oxalá, Ossan, Ogum, Yansan, ou seja, por que também não conhecer sobre Olopá, sobre Exuanã, Xoroque, ou seja, por que também não ter este conhecimento sobre essas divindades que são Ilumalés, muitas vezes da esquerda, especificamente eles, mas não ter esse conhecimento também. É importante com o que tem. Então, abrir mais, sabe? Sair um pouco do quadradinho, sair um pouco, sabe, da bolha e começar a reconhecer, por mais que eu tenha mais um contato com o Exu que é virante, ou seja, que é um Exu que eu converso, que eu consigo dialogar, que eu consigo me consultar, mas que tem uma infinidade de outros Exus que também tem essa relação, sabe? Eu também tenho esse contato. E aí é onde você começa a aprender uma série de outros conhecimentos e outras dúvidas que começam também a surgir a partir daí. Quando você descobre que esse livro que você está lendo até a página 3, na verdade ele vai até a página 300. E você acha que você leu até a 3 e leu o livro inteiro. E você descobre que quanto mais você está lendo, tem muito mais por trás. Mas não se acomode no conhecimento. Não ache que aquele conhecimento que você tem é o suficiente, beleza, para o que eu quero, o que eu possa fazer já é o suficiente, está bom, ponto final. Não. Eu posso ir muito mais, eu posso ir muito além. Isso é apenas uma ponta do iceberg, o quanto está por baixo do oceano esse iceberg. Muitas vezes é muito, e na maioria das vezes é muito mais do que aquilo que você está vendo, do que aquilo que está à sua disposição.
E é uma forma de você justamente aprender a partir disso. Então, busque também esses conhecimentos além. Ou seja, é importante, só que assim, é como eu falo, eu também não tenho como saber quais são as suas dúvidas. Assim, eu não tenho como saber quais são os seus questionamentos. Eu posso trazer situações onde eu posso criar questões e que essas questões possam surgir algumas dúvidas. Mas ainda assim, é uma dúvida condicionada com o que eu trouxe e não com o que você buscou. Então, o que eu estou querendo dizer é quantas dúvidas vocês têm diante do próprio dia a dia e que por momentos e por situações vocês acabaram deixando de lado. Vocês acabaram colocando de lado essas dúvidas e acabaram esquecendo. Então é importante também isso. Um outro ponto é, uma das coisas que eu também gostaria de falar eu gostaria que vocês começassem a perceber e cobrar de si mesmo, cobrar mesmo, como uma cobrança mesmo, no sentido de um policiamento, de se policiar mais, ou seja, um comportamento muitas vezes um pouco melhor no sentido de mudanças. Quais seriam? É coerente você agir quando você está numa quinta série, depois quando você ir para um ensino fundamental, uma faculdade, você continuar com o mesmo comportamento e da mesma forma, pensando igual, com as mesmas dúvidas e questionamentos? É totalmente incoerente. O que eu estou querendo dizer faça de vez em quando pequenas reflexões sobre o comportamento que você tem, para você reconhecer o que você mudou e o que você tem que mudar. Principalmente com o aprendizado que você está tendo e a mudança que a vida te colocou. Em geral. De centro, de casa, de relacionamento, de trabalho, de tudo. Porque o válido de tudo isso, o importante de tudo isso, é a experiência e aquele conhecimento que te moldou. É aquela informação que conseguiu acrescentar alguma coisa e você vai usar. Porque um conhecimento, onde ele simplesmente é adquirido, mas você não utiliza, você não usa, você não... Do que adianta esse conhecimento? Do que adianta você ter um conhecimento e você apenas ser um acumulador de informações, mas não colocar em prática esse conhecimento, não colocar essa vivência em prática, ou seja, tudo aquilo que é importante você não dá continuidade, aquilo de nada vale. É o mesmo que você está num restaurante morrendo de fome, achando que não tem dinheiro, você tem dinheiro no bolso para comer. E aí você fica ali vendo todo mundo comer e não come, porque você acha que não tem dinheiro, e seu dinheiro está no bolso. Às vezes conhecimentos que vocês já têm e que é importante para vocês e que muitas vezes vocês não acabam utilizando e usando todo esse conhecimento. Então faça pequenas reflexões sobre isso. Por exemplo, espiritualmente, de um lugar que você veio, muitos, a maioria, quando vem para uma casa, vem de outra casa. Poucas as pessoas que é a primeiro centro, é a primeira casa de candomblé ou a primeira casa, realmente vem de um outro lugar. Avalie quem você era lá, quem você é hoje, as informações que você tinha lá e que hoje você tem, e o quanto essas informações precisam te mostrar mudanças, precisam te cogitar, ou seja, instigar você a ser diferente, a mudar algumas coisas, porque senão acaba ficando um vício. Às vezes tem médiuns que estão 20, 30 anos num tipo de umbanda, num tipo de candomblé mais quadradinho, de aquele jeito, e está acostumado 20, 30 anos naquilo, de repente vai para uma outra casa onde tem liberdade, tem espaço, tem oportunidade, tem conhecimento, e a pessoa continua igual, do mesmo jeito, não muda, sabe, com os mesmos vícios, com as mesmas coisas, você está tendo oportunidade. Você não está mais no mesmo lugar, por que você ainda continua ainda no quadradinho, na bolha? Se você está tendo oportunidade, fura essa bolha e vai além. Você está tendo, se o orixá trouxe você para um lugar onde possa ter justamente informações e meios, caminhos para isso, aproveite isso e quebre isso. Às vezes não é de um lugar que você veio, às vezes você veio de um outro culto, de uma outra coisa, ou seja, mas que tinha um comportamento dentro daquilo, você estava condicionado àquilo, e quando você vê, você está querendo somente replicar o passado, porque era uma coisa que funcionava, e você está querendo replicar, ou porque é o sol que você conhece, ou o medo do desconhecido, não importa qual é o motivo, o importante é que você aos poucos vai descobrindo quais são essas travas que você tem, para que justamente você vá quebrando isso e vá indo além. Porque assim, o céu é o limite. O céu é o limite. E se você está num lugar onde tem espaço para isso, onde tem oportunidade para que você desenvolva suas habilidades, desenvolva seus talentos, reconheça
o que é importante de mudança, que você vá além disso. Que você quebre essa barreira, que você quebre justamente rompa com este limite, essa cordinha que você está, para que você vá além. E o primeiro passo que eu acho que é importante é você reconhecer o que você tinha antes e o que você tem hoje. E o quanto isso mudou, o quanto isso te acrescentou, o quanto soma isso na sua vida. E o quanto isso pode ser usado. O quanto isso pode ser utilizado, o quanto essas ferramentas podem contribuir. Porque não adianta nada. A vida inteira você faz, por exemplo, sei lá, uma obra de arte, você faz com uma ferramentazinha lá extremamente rudimentar. Aí de repente alguém vem e traz 10 ferramentas novas para você, muito moderna. Mas você está tão acostumado com aquela ferramentazinha velha, que você continua usando a velha e as outras ferramentas lá. E de vez em quando você utiliza aquela. Por quê? Você está condicionado àquilo. Ou seja, comece a romper isso em tudo. Às vezes no próprio trabalho, você muda de trabalho e vai para um outro trabalho, e naquele outro trabalho em que você acaba indo, você acaba também replicando, querendo reviver a mesma situação. Ou seja, você acaba se projetando. Quando você vê o que parece que você está com uma máscara. Parece que você não é você, porque as pessoas vão reconhecer, vão olhar e vai falar, mas pô, você tem potencial de amar isso, por que você não vai além? Por que você não vai amar? Sabe? Permita isso, porque muitas vezes essa barreira, percebe que ela não é externa, ela é interna. Esse limite, ele não é externo, não é da casa, não é do Pai de Santo, não é das pessoas. Ou é, sabe, ou é uma zona de conforto, ou é um comodismo, ou é um medo, ou uma insegurança, ou uma vaidade, ou seja, é alguma debilidade que você criou que te impede com que você vá além, com que você consiga se desenvolver e ter meios para que você se desenvolva, cresça, se expanda e tenha muito mais desenvolvimento, muito mais desenvoltura. E o espaço é muito importante para isso. Ao mesmo tempo, o conjunto é importante. Então, sabe, os banhos é importante, os pensamentos que você tem ao longo do dia é importante, a conversa com que você tem com as pessoas à sua volta é importante, tudo é importante. Começam a perceber que a espiritualidade, o orixá, uma pessoa que é Lécio Orixá, ela é 24 horas por dia, ela é o tempo todo, e isso é muito importante. Não é só em um momento, igual quem é médico. Ele só é médico dentro do hospital. Se ele está na rua e vê alguém sofrer um ataque cardíaco, ele não vai fazer uma manobra de ressuscitação, nada, porque não, eu não estou no hospital, não estou de branco. Sabe, é ilógico isso, é inconsequente. Espiritualmente é a mesma coisa. Você está num local, você escuta alguém falar alguma coisa, reclamar alguma coisa, ou criticar, e você tem um conhecimento para passar para aquela pessoa uma informação, fale, mas ela vai achar que eu sou arrogante, ou que eu sou vaidoso, ou que eu sou prepotente, eu estou me metendo na vida dela. O cara vai achar que é o problema dela. O que importa é você com você mesmo. O que importa é você ter orixá. Você vai botar a cabeça no travesseiro, se a pessoa não soube aproveitar aquela informação, aquele toque que você deu a ela, isso é um problema dela. Você não tem como medir, você não tem poder sobre como o outro recebe aquilo. Você tem poder sobre como você fala aquilo, como você transmite aquilo. Você não tem poder como o outro vai receber aquilo. E isso é problema dele. Porque se você quer ter um controle sobre como o outro vai receber aquela informação, e se for algo que não vai agradar e vai te desagradar, nessa hora o vaidoso é você. Porque você quer falar algo, quer que o outro entenda, que o outro aceite e não seja grato a você? Não. Não. Você não tem poder sobre isso. Se a pessoa não for grata, sei lá, de repente fala alguma besteira pra você, alguma coisa, o problema é dela. O problema é dela. Você fez a sua parte. Você fez o que cabe a você. O que o outro falou, não falou, entendeu, não entendeu, isso é problema dele. Você não tem poder sobre uma situação dessa e nem queira ter, porque aí já se torna uma arrogância. Você está rogando a vida ao outro dessa modo, para que seja aquilo que você espera, para que seja uma consequência daquilo que você provocou no outro. E isso não é real, isso não é verdadeiro, isso não acontece. Então isso é muito importante que você tenha essa visão. Ao mesmo tempo, é muito importante com que no processo de desenvolvimento você vá dando abertura e espaço justamente para todos os tipos de conhecimento que chega até você. Uma coisa que é muito curiosa, que assim, Daniel, você aprendeu algumas coisas assim, assado tal, dentro do santo tal. Nem tudo. Nem tudo eu aprendi dentro de uma casa de santo. Nem tudo. Por quê? Porque a vida é um livro aberto.
E ela está trazendo informações para a gente, conhecimento, a todo tempo. Com qualquer, nas relações, nas amizades, nas pessoas, em tudo. Então, se você é uma pessoa que reconhece que tudo é parte da natureza, e a natureza está presente em tudo, é importante com que você tenha essa visão extremamente aguçada, não tão míope de uma relação e de tudo, e você consegue perceber que tudo é experiência. Tudo é vivência. Tudo é autoconhecimento. Qualquer experiência em que você está vivendo e está tendo é justamente uma oportunidade que a vida está te dando de você aprender uma situação. E se você ignorar aquilo, você pode ter certeza que a vida vai retornar de uma outra forma e de um outro meio. Porque se ela acredita e ela quer, então o orixá quer que você passe por aquilo e aprenda aquilo, ela vai te cobrar até você aprender. E vai ser repetitivo. Então, quantos ciclos na nossa vida são repetitivos justamente porque a gente está ignorando algum conhecimento? Só muda a mosca. A merda é a mesma. Em relacionamento, quantas vezes você tem aquela... Às vezes, já teve casos que nem de eu jogar que eu vejo que a pessoa tem muito problema, às vezes, sei lá, por exemplo, com um pai que tem um determinado vício, alguma coisa. Quando ela vai ver, ela está replicando, ela tem um relacionamento onde ela vive com a relação a mesma coisa que ela começou a viver com o pai. E vai viver. E depois, aí ela não resolve, ela vai ter um filho que vai viver o mesmo vício, a mesma coisa. Quando vê, ela não sai daquilo. A mesma coisa com traição. Vê traição dos pais o dia inteiro dentro de casa, aí depois quando tem um relacionamento, também vive isso, começa a viver a traição, e aí o filho, ou seja, aí você fala, é karma, a primeira coisa que a gente fala, não é karma, está acontecendo, não é karma. É a vida está te mostrando, está trazendo uma lição que você está ignorando essa lição, e ela vai trazer até com que você aprenda. A escola não é assim, se você repetir a prova, você não vai continuar retido naquela série até você tirar nota, conseguir sair para a série anterior. A vida é igual, a vida é pedagógica. Se você não aprendeu aquilo, ela vai trazer de outro meio, de outras pessoas, de outra forma. Porque para o orixá, pessoas são substituíveis. Se não é um pai, é um namorado, se não é um namorado, é um irmão, se não é um irmão, é um filho. Para ela é indiferente as pessoas. O que importa é você e o teu conhecimento em relação àquilo, a sua atitude, como você se posiciona diante daquilo, aquilo que você corta da tua vida, o teu limite, o quanto você aceita, o quanto você não aceita, o quanto você muda, o quanto você é conivente com uma situação. Ou seja, a vida vai bater. E ela usa limites, ela chega ao extremo. Porque para ela, chegar até o ponto de criar uma situação onde você morre, é problema nenhum. É mais uma vida no meio de tantas encarnações que você já teve. Mas isso me levou à morte? Sim, já vi casos extremos de coisas insignificantes, coisas bestas de levar a pessoa à morte. Ah, o orixá matou? Não, o que matou foi a tua ignorância, foi a tua teimosia. E isso trouxe doença, trouxe consequências, porque a gente manifesta doença no corpo, psicossomaticamente, justamente através disso. Através de repulsas que a gente tem, de atitudes que não conseguimos tomar, e o nosso corpo não aceita aquilo, então ele expressa através de alguma coisa. Ele vai expressar. Teve situações na minha vida, coisas em que eu vivia, em que eu fiquei praticamente quase 6 meses enjoado com problema de estômago constantemente. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. Até eu perceber que esse enjoo era o enjoo que eu tinha da situação que eu estava vivendo. Eu estava enojado com a vida que eu tinha. E lógico, o meu corpo ele expressava isso. Sabe? A digestão, era o estômago, ou seja, era um órgão de impacto onde ali eu descarregava tudo. As minhas frustrações, as minhas tristezas, as minhas angústias. Chegou uma hora que eu não suportava mais. Ou seja, eu não conseguia digerir aquilo. Sabe? E aí eu ficava enojado com aquela situação. Lógico, chegou um momento que o corpo ele vai mostrar, ó, tem um sinal. Por isso que eu falo, o corpo é cagueta. Pergunta pro corpo. Pergunta pro corpo, eu tenho uma ligação com tal pessoa, onde, qual lugar? O corpo avisa. É simples, é meditação, é fechar os olhos, entrar em contato com o teu próprio ori, com o teu próprio corpo e perguntar. Eu tô com uma dor, tô com uma coisa assim assada, tá? Isso tem ligação com alguma pessoa ou é só meu? Vai vir na cabeça, você vai ver a imagem da pessoa na tua frente. E por quê? Ele vai falando. Porque o corpo é cagueta, o corpo conta. Não tem um livro lá que fala linguagem do corpo, o corpo que fala, esse monte de coisa, já que começou um monte de hoje terapeuta a falar sobre isso, mas isso é antigo. Isso é muito antigo, todo mundo sempre soube disso. Sabe? Então, olha como é importante você estar em sintonia consigo mesmo, você estar em sintonia com o teu orixá, em sintonia com o teu exu, em sintonia com você, porque as suas decisões serão muito mais assertivas. Você vai descobrir algo que você talvez esteja fazendo, que esteja em desacordo, em desarmonia, gerando desequilíbrio na sua vida e que, consequentemente, os efeitos disso serão pavorosos na sua vida. É desastroso. Vai afetar a relação sua com pessoas, com família,
a sua relação com você mesmo. Quantas coisas vão começar a, sabe, tipo, vai ladeira abaixo, justamente, às vezes fala, pô, mas isso tem relação? Muda pra ver. Desafio, é assim. Desafio você percebe, a mudança é no outro dia. Você reconhece, você percebe. Então isso é muito importante. E por isso é importante o contato consigo mesmo, o contato com o teu orixá. Porque o teu orixá, a primeira coisa que ele quer é você melhor lá na frente. Então ele vai estimular você ao seu melhor. Ele vai estimular você porque ele está vendo quem é você lá na frente. E é essa pessoa que ele quer. É esse que ele quer que esteja presente no dia a dia, porque é esse que ele está vendo. É esse que ele está olhando e está reconhecendo. E aí, claro, muitas vezes ele vai te colocar numa casa onde vai ter um pai de santo chato pra caramba que vai te cobrar, que vai enfiar o dedo na cara, que vai falar. Teu orixá vai cobrar de mim, vai cobrar dos outros. Às vezes é um irmão de santo que vai chegar pra você, um irmão mais velho, vai chegar e falar, irmão, tá quebrando a cara nisso, não faz isso não, tal. Parece que o seu espírito incorporou ali na pessoa e falou, e vai falar, não é assim, não é assado, tal, muda, tal, não sei o quê. E aí onde vão nascendo as relações, sabe? Os afetos entre vocês, seus padrinhos, suas madrinhas, onde vai nascendo, porque não é só uma pessoa que está um passo à frente, mas é uma pessoa que já está vivendo algumas coisas com o orixá, que sabe um caminho mais fácil de falar, ó, você vai quebrar a cara. Por quê? Porque comigo foi assim, assim, assado, eu estou vivendo isso, passando por isso. Estou no mesmo barco que você, estou remando junto, mas pelo menos eu não estou remando contra a correnteza. Pelo menos eu não estou remando contra a maré, porque eu sei para onde eu tenho que ir, porque eu sei o que o orixá está cobrando, eu sei o que o orixá impõe. E difícil é quebrar limites. O difícil é quebrar barreiras. Isso é o mais difícil, não só dentro de uma casa de santo, em qualquer lugar. Você quebrar um paradigma, você só quebra quando você tem algum modelo superior, alguma coisa que você descobre. Mas enquanto aquilo é real para você, você vai bater na tecla daquilo até encher, até você não suportar mais. Então, um dos pontos principais é o contato diário, é o contato constante, sabe? Principalmente quem é feito no santo, ou seja, quem tem um orixá em tua cabeça, tem que sentir o orixá todo dia na cabeça. Tem que sentir. Ah, mas como? Tem que sentir, dê um jeito, crie um mecanismo, perceba a relação com o teu orixá, você tem que sentir seu orixá todo dia. O teu orixá é vivo em você, o teu orixá, tudo bem, tem um fundamento, tem um ferro, tem uma coisa, mas ele vive em você. O orixá é plantado na tua cabeça a partir de um adocho que é criado para que ele viva na tua cabeça, porque ele vive em você. No entanto, que é um dos casos do axixê, para dizer isso, desprender, fazer, ou seja, você tem que sentir isso. Porque toda vez que você sente, é uma energia que você dá. É uma carga de bateria que você dá. Então sinta todo dia. Sabe? Tire 10, tire, que você tire assim, 10 minutos do seu dia. De um dia de 24 horas, o que é 10 minutos? Para que naquele momento você sinta teu orixá, você se comunique com ele. Por mais que no começo possa parecer uma coisa que eu estou falando para nada ou para ninguém, mas vai chegar um momento que você vai começar a perceber, você vai começar a sentir. Muito mais do que você pensa. E isso vai crescendo, isso vai expandindo, isso vai aumentando. Porque se você não tem esse trabalho, como que você vai exercitar? É igual um músculo. Você vai exercitando. Chega uma hora que está forte. É a mesma coisa. Se você não tem esse ritmo, já acorda desesperado, porque eu estou atrasado, porque eu estou atrasado de trabalhar, não sei o que, perde o contato com o orixá e acha que, como eu falo, acha que comunhão com o sagrado se resume apenas a praticamente 4 horas de barracão. Comunhão com o sagrado é muito mais do que isso. Achar que está em contato com o orixá e comunhão com o divino é 4 horas de barracão na semana, você está muito enganado. Não é. É trabalho diário, é trabalho constante. Não só dentro da casa, principalmente fora da casa. Que é realmente quando você está sozinho. Quando naquele momento você descobre que também a única, naquele momento que você precisa ter ao seu lado é seu orixá. É realmente quem importa. É realmente quem faz diferença. É quem sente para que você naquele momento consiga algo, conquista algo, veja algo, descubra algo, tenha motivação para algo. Isso é muito importante, isso é fundamental na vida de vocês. Então, é ter, e ao mesmo tempo, o catiço também é muito importante. Tudo bem, falar de orixá, falar de Exu é legal, mas o catiço é muito importante. Porque os nossos catiços são os nossos ancestrais. E os nossos ancestrais, eles são presentes na nossa vida. Eles são presentes, que nem uma coisa que é um pensamento completamente equivocado, para vocês perceberem o limite de vocês como são errados e vocês aprenderam isso, vocês criaram isso.
Amanhã, por exemplo, vocês perderam algum ente querido, algum parente da família há pouco tempo. Você tem que chamar a pessoa? Não tem que chamar, né? Não tem que chamar, não tem que rezar. Assim, de vez em quando rezar, só faz a missa, o negócio tá ouvindo as costas, acabou e tal, não sei o que. Porque senão você vai trazer hoje a pessoa, você vai atrapalhar, né? Olha a mentalidade ignorante que a gente tem. A gente tem a ideia de eu ter contato com uma pessoa que partiu, eu vou atrasar a evolução dela, vou trazer um legume para a minha vida e vou me prejudicar. Quantos parentes de vocês que foram embora e estão querendo contato com vocês e não conseguem porque você criou um limite de falar não posso? Vocês acham que morreu, acabou, e eu não posso, porque vem de uma cultura cristã e principalmente kardecista, de que eu não posso, sabe? Eu não posso, porque senão eu vou atrasar ele, eu vou trazer ele para esse mundo e ele vai perder, sabe? Olha o nível de limite ignorante que a gente criou. Gente, nós somos frutos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, e eles continuam presentes na nossa vida, ajudando, interferindo da mesma forma. Às vezes ele está aqui do teu lado querendo falar com você e você se bloqueou porque você não pode ter contato com quem foi, porque isso vai atrasar o espírito. E aí você mal resolve o seu luto, por quê? Porque morreu, eu não posso ter contato. Então, aquela pessoa, por exemplo, um pai, uma mãe que é mais presente, um filho, um irmão, que é presente 24 horas na sua vida, de repente quando morre, acabou e você não pode nem pensar. Porque se pensar vai atrasar o espírito. Então é como se, de repente, aquela pessoa é arrancada da sua vida de tal forma que você não pode nem pensar. Porque se você pensar, e você vai estar chamando. Se você vai estar chamando, você vai estar atrasando ele espiritualmente. Gente, que emocional consegue lidar com uma pessoa que é 24 horas presente na sua vida e do dia para a noite ela tem que ser arrancada da sua vida e você não pode mais ter contato e nem pensar porque você atrasa. Gente, é ignorância, é isso total. Ainda mais nós que somos de uma religião que cultuamos antepassados. Como? Olha como é incoerente isso. Quantas religiões cultuam os seus antepassados, principalmente as religiões orientais, indianos, ou seja, tem o budismo, por exemplo, o shintoísmo, tem aquela crença do antepassado, faz comida, coloca do lado na mesa para comer. Só que nós temos essa merda de ideia cristã kardecista de achar que isso é equivocado. E aí você começa a ter uma série de problemas emocionais porque você também não soube lidar com aquela perda, porque você teve que enfrentar do dia para a noite, você não teve tempo para se preparar, e ou seja, rompeu o contato enquanto você poderia estar tendo. Você poderia estar sentindo, você poderia estar indo dormir uma noite e sentir o cheiro, o perfume dela, daquela pessoa ali, e antes de dormir sentir ela fazendo um carinho no teu rosto, e aquilo ser tão fundamental e tão, sabe, tão carinhoso para você, de você sentir que aquela pessoa que foi que você ama tanto está ali ainda zelando por você, te pondo para dormir, fazendo um carinho, e isso não atrasou a vida dela em nada, não atrasou a espiritualidade dela em nada, e nem te prejudicou, e nem gerou um egum que você vai precisar tirar um ebó correndo, ou não te prejudicou nada. Mas você tem essa ideia. E por você criar uma ideia, por isso que eu falo, o limite está na mente. Todos os limites que você acaba criando estão na mente. Está na mente. Me prova, eu quero que alguém me dê uma prova de alguém que fez isso e atrasou espiritualmente a pessoa e si mesmo. Como que vocês acreditam numa coisa que nem prova tem? Me prova. Traz aqui uma prova para mim dizendo que essa pessoa espiritualmente, sei lá, atrasou absurdamente o caminho dela, porque às vezes o vínculo dela com você acabou fisicamente, mas não espiritualmente. E na maioria das vezes não acabou. Ele vai continuar tendo relação com você ali, embora de um outro lado, num outro plano, mas vai continuar tendo relação com você. Prova disso é você estar num roncó recolhido e vai sonhar com um avô que faleceu. E às vezes você vê que não é um sonho, ele veio presente no momento que você está recolhido dentro de um roncó. Ai, mas vai atrasar, vai fazer. Como assim? Continua interferindo do mesmo jeito, influenciando, querendo impor, querendo fazer, decidir, ajudar, achando os meios para que possa ajudar e fazer. Está dentro de um roncó, recolhido, e está sonhando com uma pessoa que não sonhou, que foi uma projeção, né? Porque você teve essa noção de uma pessoa que está morta. E aí? As pessoas mal sabem explicar uma coisa simples. Quer ver uma coisa bem simples? E ninguém tem uma explicação direta para isso. Por exemplo, para que a gente dorme?
Para descansar. Para o cérebro descansar. Para a gente ter uma reposição de energia, uma série de coisas. Vamos falar pela ciência. É muito mais para que você tenha. Então, qual o sentido de sonhar se você está exercitando a mente? Se o objetivo já do sonho, já começa de dormir, é você dar uma sossegada no teu cérebro, qual o sentido, então, de um sonho? Se você vai estimular o cérebro em alguns momentos, as visões, uma série de coisas. Se o objetivo é descansar, olha como, tipo, isso já o básico já é incoerente. Se o sentido de dormir é o descanso, então por que o cérebro sonha? Ah, porque ele tem que descansar enquanto ele sonha. Então, o objetivo dele se é descansar, então por que ele vai criar, sabe, visões, elementos, buscar coisa na memória, trazer do inconsciente? Por que ele trabalha se o objetivo dele é descansar? Sabe? Tipo, então, olha como já é incoerente o próprio sentido do que a gente cria. Então, uma das coisas é a relação também com seus ancestrais. E os catiços são nossos ancestrais. Quantas intuições eles querem trazer também a vocês, quanta presença eles têm na nossa vida. E se eles têm, por que um parente não pode ter? Por quê? Se é um ancestral igual, se é a ancestralidade a mesma. Em todas essas culturas mais antigas, o ancestral ele é presente. O Egungun, em alguns lugares da África, ele é extremamente presente. Ele é vivo como qualquer outra entidade ali que tem, como um orixá, e como um ser vivo também que está ali presente, influenciando. Tem cidades onde o Egungun, que muitas vezes ele vem como que era um antigo governador, um antigo dono daquela aldeia, um antigo chefe daquilo, ele vem para poder interferir e decidir coisas futuras da tribo, coisas futuras daquela aldeia. Então vai se reunir, ele vai vir e vai falar, porque ele mandou lá durante 80 anos e vai continuar mandando. E ele vai vir e vai falar, ó, não quero isso, quero aquilo, ele junta com o outro mais antigo, junta com o que está com o atual. Isso hoje é comum na África. Ou seja, ele continua. É como se, sei lá, por exemplo, sei lá, um presidente antigo, Getúlio Vargas, incorporasse alguém aqui como Egungun para poder ainda decidir o futuro do Brasil. Quando tiver, a mesma coisa acontece. Para a nossa cultura isso é estranho? Sim, para a nossa cultura isso é estranho. Mas assim, entenda que isso é cultural. Apenas isso. É da sua cultura. Assim como em outras culturas, tem coisas muito diferentes e também para eles é comum, é normal. E é estranho a nossa cultura. É cultural. O que está certo? A ética ela não pode ser baseada numa cultura. A ética é o que é o certo, é o que é o correto e ponto final. Independente de onde você esteja, independente de onde você esteja vivendo, o que é errado, o que é errado, o que é certo e ponto final. É diferente de algumas leis, de algumas coisas culturais que são criadas. E é importante que você tenha essa visão. Então, fique mais atento a isso, fique mais atento a esse contato com toda a espiritualidade que você tem. Porque do que adianta você estar num lugar, se comprometer a uma casa, se comprometer a um orixá, ter um comprometimento de fazer um guri, assentar um exu, iniciar um processo de desenvolvimento, fazer o santo, e não colher essas informações e usar essas ferramentas tanto para o seu autoconhecimento como para uma visão melhor da vida, para que você seja um melhor exemplo, tenha mais conhecimento, ou seja, aprenda uma série de coisas. Então vamos utilizar tudo isso. Porque não adianta nada, é como se você tivesse um livro na mão e não consultasse. Já que vocês estão comprometidos, assim, sabe, o que é perder 5 minutos de manhã por uma oração? Um banho mais trabalhado que você faz? Sabe? Um momento que você chega um pouco mais cedo no barracão para bater cabeça pro teu santo, entrar numa sintonia com ele. Sabe? Então são pequenas coisas, mas que você fala, pô, mas isso é tão pequeno, mas faz diferença. No conjunto do todo faz diferença. É igual um bolo. Ah, não tem que ter uma pitada de sal, mas não põe essa pitada de sal. Às vezes é o que deixa o bolo estranho. Às vezes uma gota de baunilha muda o sabor de um bolo. E aí se não põe essa gota de baunilha com gosto de farinha. E às vezes uma gotinha deu um ar de baunilha quem mexe com comida sabe. Às vezes é uma gota, estraga totalmente uma receita. Então quer dizer, às vezes é pequenas coisas, mas fazem diferença. Você pode não perceber, não pode reconhecer. Mas com o tempo, você olhando, você entendendo, você vai percebendo, você vai reconhecendo e você vai vendo o quanto tudo isso é importante. Sabe? Então, o básico é, primeiro, aquilo que você já tem,
Zele por aquilo. Então quem tem seu Exu, quem tem seu Buri, quem tem seu, sabe, pequenas coisas que você já tem, zele por aquilo. Sabe, honre aquilo que você tem. Faça um vínculo com aquilo, sinta, tenha uma sintonia com aquilo. Porque aquilo que foi criado, claro, é físico, mas é uma extensão. É uma extensão do sagrado, é uma ponta de um elemento onde o sagrado colocou uma centelhazinha dele lá para que você possa entrar em comunicação, entrar em contato, entrar em sintonia. Acho que não voltou. Não, acho que dá mais um minutinho. Tem um minutinho para acabar, que é 1 hora cravado. Bom, só relembrando então, sábado agora às 18h30, toque de esquerda, tá? Será o toque de esquerda, então agora às 18h30. A gente começa às 18h30, tá? No sábado agora, dia 11. Certo? Boa noite para vocês. Próxima live agora na quinta-feira que vem, tá? Da semana que vem. Na semana quarta, na outra quinta. Certo?